pois para isto sois chamados. E nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho desse domingo, vai comparar a justiça dos homens, dos fariseus, dos escribas, com a justiça do reino dos céus. Qual seria a justiça dos escribas e fariseus? Lembrando que esses homens, escribas e fariseus, virou para nós sinônimo de gente ruim. Fulano é fariseu, a gente está xingando a pessoa, né, quando diz que ela é fariseu. Mas, no povo judeu, eles eram pessoas muito benquistas, pessoas muito importantes, porque eram estudiosos da Bíblia, eram os líderes do povo, líderes religiosos, estudiosos da Bíblia. Os escribas eram pessoas consagradas a escrever. Não era todo mundo que podia escrever a Bíblia, que podia copiar, né? Não havia imprensa na época. Então, pessoas que estudavam a palavra de Deus e que a palavra deles era muito importante. E Jesus diz para os seus discípulos, portanto, para nós, igreja, que a vossa justiça deve ir além da justiça dos escribas e fariseus, porque senão não entrareis no reino dos céus. Veja bem, a justiça deles não salva. E qual é a justiça dos escribas e fariseus? E aí Jesus vai explicar, dando um exemplo. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Então esse é o mandamento da lei de Deus, mais que justo. E quem matar será réu em juízo. Eu, porém, vos digo. Então, nosso Senhor usa a sua autoridade divina para não modificar a lei simplesmente, mas para aprofundar a lei. Lembrando que os escribas, eles não tinham autoridade para modificar a lei. Nenhum homem pode modificar a palavra de Deus. Somente Deus pode modificar a sua própria palavra. Na verdade, interpretar. E Jesus vai dizer, eles disseram, os antigos, no Antigo Testamento, os profetas e os escribas e fariseus repetem isso, não matarás, quem matar será condenado. E nós também dizemos que isso é muito justo. Tem um criminoso solto por aí, ninguém vê a hora de prender esse homem, é o Satanás que está com ele, né? Só pode. E está todo mundo querendo que ele seja preso, né? Eu também, todo mundo, né? Tomara que prendam logo essa praga. É justo. Porém, nosso Senhor vai aprofundar, dizendo que não é só isso, não é só matar, tirar a vida de uma pessoa que é pecado. Jesus vai dizer, eu, porém, vos digo, todo aquele que se irar contra o próximo. Olha como o nosso Senhor vai muito mais profundo. Então, ele não está amenizando, muito pelo contrário, ele está aprofundando a lei dos escribas e fariseus. É muito mais do que o que eles pregam. Aquele que se irar contra o seu irmão, aquele que chamar seu irmão de tolo ou ímpio, este merece o fogo do inferno. Então, nosso Senhor, e aqui lembrando a epístola que nós ouvimos, Ele está nos ensinando como deve ser o comportamento cristão. Muito exigente para conosco e muito misericordioso para com o próximo, porque assim é Deus com a gente, misericordioso. Então, exigente para conosco, no sentido que não são somente os atos que são graves, e que Deus vai pedir justiça, que Deus vai fazer justiça, mas as intenções do nosso coração. Isso é muito importante. Qual é a intenção que está dentro do meu coração? Porque
Aqui eu relembro uma coisa muito simples que nós já devemos saber. Porque o pecado, antes de ser um ato, ele é gerado dentro de nós. Então, antes que eu realize uma ofensa, seja ela uma ofensa muito grave, gravíssima, como tirar a vida de uma pessoa, ou roubar, matar, enfim. Antes que isso aconteça, dentro do meu coração, eu já decidi aquilo. Eu já odiei aquela pessoa, ou odiei todo mundo. Então, nosso Senhor, Ele pede que nós olhemos para a raiz do pecado. Então, vamos pensar aqui, nós estamos falando aqui do 5º mandamento hoje, né? Se a gente falasse do 6º, também seria a mesma coisa. Antes de cometer o adultério físico, existe o adultério dentro do coração. Então, todo o pecado nasce dentro do coração do homem. Antes que seja um ato, é uma intenção alimentada, cultivada, como uma semente. Não existe, lembremos da parábola do trigo e do joio, existe a semente de Deus, que é a palavra de Deus, que é semeada no nosso coração, a sua graça. Mas existe também a semente do inimigo, que é a tentação. Então, é mais fácil eu arrancar o broto quando está nascendo, é muito mais fácil do que depois esperar crescer e virar uma grande árvore, é mais difícil. Então, os vícios, eles se enraizam no nosso coração, quando eles não são tirados logo. Por isso, a importância da educação das crianças, dos jovens, e a nossa própria autoeducação. Cortar o mal pela raiz, antes que cresça. Porque quando crescer, vai ficar mais difícil. Então, nosso Senhor, quando Ele diz, não, eu porém vos digo, todo aquele que se irar contra o seu irmão, será levado ao tribunal do juízo. Ou o que chamar o seu irmão de tolo, será réu diante do conselho, e o que disser ímpio merece ser condenado ao fogo do inferno. Ele está nos chamando a atenção para que nós olhemos para dentro do nosso coração, vejamos as nossas atitudes. E Jesus vai mais além também para concluir. Se trouxeres a tua oferenda ao altar e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferenda diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E nós podemos aplicar, aqui ele estava falando para os judeus, o sacrifício dos judeus, que era do incenso, ou então dos animais, que levavam para o templo, os pombinhas, como Maria e José, para oferecer em sacrifício, ou carneiros, enfim, era sacrifício de animais ou de incenso. Para nós, o sacrifício é a Santa Missa. Eucaristia é o sacrifício perfeito, pleno, que Jesus oferece ao Pai por nossa salvação. Então nós podemos dizer, antes de comungar, vamos primeiro perdoar o nosso irmão. Antes de comungar, vamos primeiro nos reconciliar com o nosso irmão. Eu não posso comungar, e aqui é bom eu dizer, embora seja duro escutar, eu não posso comungar tendo ódio no coração. É muito simples, porque Jesus não vai ficar num coração que tem ódio, que deseja o mal ao próximo. É bem simples isso de entender, mas às vezes é difícil de colocar em prática. Então, é importante nós lembrarmos disso, desta exortação, que também depois vai repetir São Pedro. Sejam todos perfeitamente unidos na oração, compassivos, amantes de vossos irmãos, misericordiosos. Claro que, e aqui eu queria terminar também explicando que esse amor, esta misericórdia, não significa, preste atenção,
um sentimento de simpatia. Ninguém é simpático para todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo. Então, às vezes, eu posso não ser simpático para todos, no sentido de agradar a todos, e nem todos me agradam. É claro que nós temos, durante a vida, no nosso dia a dia, no trabalho, no ambiente onde nós vivemos, e até mesmo dentro de casa, na família, nós podemos ter aborrecimentos ou pessoas que nos ofendem. Então, se nós não somos obrigados a conviver com aquela pessoa, também não somos obrigados a sermos amigos de todo mundo. Existem pessoas que é melhor não ser amigo para não pecar. Não é verdade? Então, é melhor que eu não conviva muito porque aquela pessoa me faz pecar. Porém, eu não posso desejar o mal a ela. Então, é isso que Jesus vai falar. Eu não posso desejar que aquela pessoa não se salve. Eu devo desejar, e São Pedro vai dizer uma palavra muito prática, né? Eu devo abençoar e não amaldiçoar. Então, essa é a diferença, porque tem gente que pensa assim, padre, eu tenho raiva da fulana que falou mal de mim, que não gosta de mim. Então, não é assim. Claro que você pode ter no coração ainda um sentimento de antipatia. Isso é normal, é natural. O que você não pode é desejar que um caminhão passe em cima dela. Aí não, né? Então, desejar o bem para a pessoa, né? Desejar que a pessoa se converta, que a pessoa se arrependa, que ela reconheça os seus erros. Isso é desejar o bem, isso não é desejar o mal. Então, eu quero que aquela pessoa que fez o mal a mim, um dia ela reconheça. Mas eu não vou ficar alimentando essa raiva dentro de mim, porque isso é um veneno que me faz mal. Então, eu vou deixar, entrega na mão de Deus. Então, isso. Então, entrega nas mãos de Deus. Eu não vou ficar alimentando aquela raiva que vai me fazer sempre mal. Então, que a gente não confunda. Eu não preciso ser amigo de todo mundo, mas eu preciso amar todo mundo. Eu amo quem não é meu amigo também. Amo o meu inimigo. Por que eu amo o meu inimigo? Porque eu quero o bem dele. Eu quero que ele se salve, eu quero que ele se arrependa, eu quero que ele se confesse. Mas eu não posso obrigar ele a fazer isso. Mas eu rezo por ele. Então, rezo, quero que ele mude. Como será bom se todos os homens se converterem? Maravilhoso. Então, e ao mesmo tempo eu olho para mim e vejo que eu também tenho defeitos. Então, não alimentar esta raiva ou esta indiferença, entregar nas mãos de Deus, né, e desejar, como eu falei, o bem. Então, isso é amar. Existe o amor, que é o afeto, que é aquilo que a gente tem pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelo esposo, pela esposa, pelos amigos. Esse é o amor de afeto. Existe o amor também, que é a caridade. O amor caridade, ele não é igual ao amor afeto. Então, o amor caridade, eu faço bem ao próximo mesmo não sendo amigo dele. Mesmo às vezes nem conheço. Às vezes eu nem conheço. Eu amo alguém, por exemplo, faço uma caridade, faço uma doação, e nem conheço a quem eu estou ajudando, mas eu faço por amor a Jesus. Né? Então, vamos pedir nessa Santa Missa esta graça de olhar para dentro do nosso coração, ver se no nosso coração existem essas raízes de ira, de raiva, de ressentimento. Pedir a nosso Senhor para arrancar isso do nosso coração, essa plantinha pequena, mas que é uma erva daninha. Né? Então, arrancar do nosso coração e rezar, amar, fazer o bem àqueles que precisam da nossa oração, precisam da nossa caridade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito